Vamos lá, nós temos várias dúvidas a respeito da temperatura. Qual a temperatura ideal para trabalhar com o bebê? Como saber qual é a mínima, qual é a máxima da temperatura que podemos trabalhar com o bebê? Quais são as estratégias de aulas que nós podemos utilizar se a temperatura estiver baixa, se a temperatura estiver alta? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ayrton Brito, esse é o canal Pingo de Gente e nós vamos para o momento Pingo de Conhecimento. Hoje nós vamos abordar um tema que é um tema um pouco polêmico, vamos dizer assim. É sobre a temperatura da água para atividades com bebês. Nós sabemos que todo professor ele tem um termômetro natural, que é o dedão do pé, onde a gente passa o pé ali na água toda vez antes de iniciarmos, e a gente já tem uma noção se a água está fria, se a água está quente. Mas também nós sabemos que é uma dúvida bastante comum entre os pais é a respeito da temperatura. Quem nunca teve aquele pai, aquela mãe e teve uma dúvida relacionada à temperatura da água para atividade com seu filho, seja numa academia, seja numa escola de natação, seja no prédio da sua casa. Então hoje nós vamos estar passando um pouco mais a respeito da temperatura da água para atividade com os bebês. Nós temos várias dúvidas a respeito da temperatura. Qual a temperatura ideal para trabalhar com o bebê? Como saber qual é a mínima, qual é a máxima da temperatura que podemos trabalhar com o bebê? Quais são as estratégias de aulas que nós podemos utilizar se a temperatura estiver baixa, se a temperatura estiver alta? Então nós sabemos que para o bebê ele requer de uma temperatura da água ali ideal para que ele se sinta mais à vontade para trabalhar, para fazer aquela aulinha, para que ele se sinta mais confortável para fazer a aula. Então a temperatura ela está diretamente relacionada com o relaxamento do bebê e ela também está associada com o fracasso ou com o sucesso da sua aula, professor. Então vamos iniciar falando sobre qual a temperatura ideal para trabalhar, tá? Eu fiz uma pesquisa em vários livros com vários autores e para uma temperatura de piscina específica para bebês, ou seja, uma piscina que é somente para bebês, nós podemos trabalhar numa temperatura entre 30 a 34 graus. Se for uma piscina aberta, onde nós temos um público misto, um público ali de adulto, hidro, gestante, natação, infantil, onde nós temos que trabalhar com vários grupos de pessoas naquela piscina, nós podemos trabalhar numa piscina entre 28 e 30 graus, onde a gente consegue ali abraçar todo esse público. Então, uma piscina fechada, exclusiva para bebê, nós podemos trabalhar entre 30 a 34 graus. Se for uma piscina de trabalho misto, aí você pode estar trabalhando numa piscina entre 28 e 30 graus. Nós temos também a questão da época do ano. Nós sabemos que em tempos mais quentes, se a piscina estiver um pouco mais fria, nós não vamos ter reclamação por parte dos pais. Mas se for o contrário, aí nós temos que ter uma piscina um pouquinho mais quente para que o bebê se sinta mais confortável. Se for uma piscina aberta, uma piscina mais exposta, sem teto, nos tempos mais frios, nós vamos ter um problema. Aquela aula de 8 e 10, 8 e meia mais ou menos, 9 horas da manhã para bebê, nós sabemos que em temperaturas mais frias, a água ela tem que estar um pouco mais quente, então por isso ela se estende aí até 34 graus mais ou menos. Aí vai depender um pouco da sua cidade, qual região do Brasil você está, para dizer qual a temperatura ideal. Por isso essa divisão tão grande entre 30 a 34 graus, tá bom? Tranquilo? Lembrando, para a piscina exclusiva para bebês, na piscina de trabalho misto, a gente continua ali naquela faixa etária, naquela faixa de temperatura entre 28 a 30 graus. E agora nós vamos ver o segundo tópico, que é como notar se o bebê está insatisfeito ou está incomodado. Existem alguns pontos que a gente pode observar para ver se o bebê ele está insatisfeito ou incomodado com a temperatura da água, que é, por exemplo, um arroxeamento ali na parte da boca, dos lábios, na ponta dos dedos do bebê, vai ficando um pouquinho mais roxo. Dependendo da faixa etária do bebê, você pode notar também alguns tremores. Se for uma faixa etária ali, bebê já batendo 2 anos, acima de 2 anos basicamente, você pode notar que ele já apresenta alguns tremores. A criança, ela que é mais magrinha, ela já apresenta alguns tremores. Os bebês, eles perdem temperatura na água com muito mais rapidez do que o adulto. E a água é um meio onde ele rouba bastante calor humano. Então ali tem essa consequência
da temperatura da água. O bebê, lógico, vai iniciar o choro se ele estiver insatisfeito, tá bom? Agora nós vamos entrar na estratégia de aula para uma temperatura mais baixa ou mais alta. Se for uma temperatura mais baixa, o que nós podemos fazer? Nós vamos fazer uma aula mais movimentada, sem tirar tanto o bebê da piscina, sem trabalhos de borda, porque a gente sabe que o bebê ele já está perdendo ali um calor dentro da piscina, onde ele está ali com maior contato com o pai. Se ele estiver dentro da piscina e depois fora da piscina, com a circulação de ar ali, mesmo que seja mínima, existe uma circulação de ar dentro do parque aquático, ele vai perder mais temperatura ainda, então ele vai sentir mais frio. Então, o que nós podemos fazer é fazer uma movimentação maior com os bebês na piscina. Então, um trabalho de movimentação maior, um trabalho maior de propulsão de perna, de movimentação de braços. Dessa forma, então nós podemos trabalhar dessa forma e que os bebês irão se sentir mais confortáveis na água, tá bom? Se uma temperatura estiver muito alta, a água bem quente, então nós já vamos fazer o contrário. Nós vamos estar trabalhando de uma outra forma, aí a aula um pouquinho mais tranquila, a gente pode fazer mais trabalho de borda ali, uma dona aranha, tirar mais, fazer um serrador do lado de fora. E também podemos fazer, se for uma turminha maior, nós podemos, e a água estiver muito quente, nós podemos estar fazendo um aquecimento ali mais na parte externa da água. Então nós podemos estar fazendo um trabalho mais ali do lado de fora. Se a temperatura da água estiver mais quente, nós podemos ali para as criancinhas a partir de 2 anos, bebês a partir de 2 anos, crianças de 3 anos também, pode englobar até os mais ali 4 anos mais ou menos, a gente pode estar fazendo o quê? Um trabalho maior ali fora da piscina, um alongamento, um aquecimento, um trabalhozinho de propulsão de perna em cima de um tapete do lado de fora, para depois colocá-los do lado de dentro da água, tá bom? Então essa é uma das estratégias que os professores podem utilizar ali também, tá bom? Se tiver uma mangueira lá, pode brincar lá com a mangueira do lado de fora, passar entre cones, tapetes, né, túneis, e depois a gente vai para dentro da piscina, trabalha os fundamentos do lado de fora e depois a gente coloca a criança dentro da piscina. Sabendo que você, como professor, pode avaliar a possibilidade de transferência de aula. Vamos supor, se você tiver um local onde você pode transferir essa aula, fazer uma aula no solo, uma aula na quadra, a gente pode estar ali suspendendo a atividade aquática e transferindo para uma atividade de solo, sem necessariamente ter que cancelar a aula, tá bom? Então vai muito do professor fazer essa avaliação. Se não houver necessidade e comprometer de alguma forma ali a saúde do bebê, o que a gente pode estar fazendo é cancelando essa aulinha, aí não tem jeito, tá bom? Então é isso, pessoal, eu passei um pingo de conhecimento para vocês, espero que isso possa ajudar vocês durante as aulas, ou se houver algum problema desse tipo aí posteriormente para você já vai saber como que faz, e se o pai, alguém tiver alguma dúvida, você já vai saber informar também. Se você tiver alguma sugestão de tema, alguma sugestão de atividade para a gente apresentar aqui para vocês, lembrando que esse é um canal informativo, está aqui para ajudar você, então deixe aí nos comentários, marque a gente, para que a gente possa estar falando sobre o tema aqui que você tem dúvida, ou um tema que você acha relevante para a gente trazer aqui para os pais e para os professores, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!